programa aberto para balanço. Oferecimento Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. Hoje eu quero começar esse programa com alguns agradecimentos muito especiais, muito queridos, especialmente ao senhor Heitor Massa, o qual eu encontrei outro dia desse e disse: Edmo, eu não assisto televisão, mas o seu programa é o único programa que eu ligo para assistir. Muito obrigado, senhor Heitor, a sua senhora, são muito gentis. As mensagens que eu recebi essa semana do Márcio Lemes de Moraes, do Maurílio Romano Machado, Edílio Oliveira Batista, Elza Melo e Sônia Salim. Mensagens muito gentis e a gente tenta realmente trazer para vocês assuntos importantes, pessoas importantes para a gente debater aqui no nosso espaço. Eu quero começar o programa como mais uma vez está vindo aqui o Mac Dia Feliz, dia 25 de agosto, está aqui a camiseta. Toda a arrecadação, quem comprar o Big Mac ou a camisa por R$ 7,50, toda a renda será revertida para o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Então não deixem de colaborar, porque é uma entidade séria, a causa é muito séria e todo ano esse apoio da rede McDonald's é importante para esse evento e arrecadação de fundos para o GAC. Não deixem de colaborar, tá? Então vamos lá. Hoje eu estou recebendo aqui 3 pessoas muito especiais. Eu queria começar com a doutora Cláudia Abib, nossa promotora pública, e do GAEMA. Doutora, o que é GAEMA mesmo? GAEMA é o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente. Ele atua nos municípios da Bacia do Pardo, compreendendo hoje 30 municípios. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos o convite. Aline César, engenheira ambiental, é assistente da doutora Cláudia Abib. A doutora falou que Aline, meio ambiente é com você, que é você que manda no assunto. Não tem para ninguém, né, Aline? Cláudia? Não tem para ninguém. A Aline é muito competente. Aline, obrigado por estar aqui conosco. Vamos aprender bastante com você aqui hoje, falar de meio ambiente. Consiga passar alguma coisa, sim. Obrigado pelo convite também. E Dr. Paulo Roberto Oliveira, um grande amigo, presidente da Ambiente, do Grupo OHL, que faz esse trabalho que está sendo implantado em Ribeirão Preto de tratamento de esgoto, vamos falar bastante disso. Também presidente da Associação das Concessionárias, como é que chama, Paulo? ABICOM. ABICOM, Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto. E também conselheiro do Ministério das Cidades. Isso, né? Isso. Quer dizer, eu não sei onde ele arruma tempo para tudo isso, mas o Paulo faz tudo isso também. Paulo, obrigado por estar aqui conosco. Depois de um tempão, você conseguiu tirar uma horinha lá para a gente aqui no programa. Eu que agradeço, Edmar, o seu convite e aí você ter tido a paciência, imagina. De esperar aí. Realmente a gente está aí, a gente procura, né? A gente também, como se diz assim, pega gosto pelo saneamento, pelas questões, né? E a gente vai ampliando aí a nosso leque de tentar, né? Nosso país é muito carente, né, de infraestrutura, principalmente na área de saneamento, esgoto. Então a gente tem a oportunidade de estar participando, seja junto com a sociedade civil, as organizações lá no Ministério das Cidades, no Conselho das Cidades, né? Já tem 5 anos que eu estou lá, na associação aí também tentando, e aqui em Ribeirão Preto, a gente fazendo esse trabalho que a gente faz aqui. Legal. Estamos aqui para ver se a gente, com a doutora Cláudia, com a Aline, a gente possa debater um pouco as questões, né, do meio ambiente, do saneamento. E passar um pouco também da informação do que está acontecendo em Ribeirão, que nós estamos aí com quase tudo pronto para o funcionamento, mas nós vamos falar daqui a pouco. Ok. Queria conversar com a Cláudia, com todo respeito, claro. Cláudia. Cláudia, meio ambiente, de uma maneira geral, é uma situação irreversível, né? A preocupação, muito embora a gente tenha cidadãos, políticos, até às vezes cidadãos por uma questão de educação. Domingo passado eu fui fazer uma caminhada e você olha na rua, é um absurdo que o pessoal joga na rua e acaba entupindo bueiros, que acaba causando enchentes, que acaba causando uma série de danos, e, enfim. Mas é conscientização, vontade política, muitas vezes, mas é irreversível, né? Uhum. Essa questão do meio ambiente, nós estávamos até conversando há pouco tempo. Faz 17 anos que nós trabalhamos com o meio ambiente.
E é curioso que de uns 10, 12 anos para cá, a gente nota uma mudança positiva da população. Antes, por exemplo, se uma pessoa era chamada na promotoria porque causou um dano ambiental, ela chegava revoltadíssima. Tanto bandido na rua, tanta gente por aí, vocês estão me chamando? Hoje não. Hoje a gente já não vê mais essa postura. A pessoa chega já se desculpando. Olha, eu gosto do meio ambiente, olha, eu não sabia, como que a gente vai fazer para reparar, para corrigir? E isso é positivo. Essa mudança a gente observa, acho que a Aline deve sentir isso também. Agora, por outro lado, falta muita coisa. A educação ambiental hoje, ela é fundamental, fundamental. Nós deveríamos ter no início da idade escolar e desde sempre. E tivemos agora uma situação que nos preocupa bastante, essas mudanças do Código Florestal, que ao nosso ver fugiram um pouco da ouvida dos outros ramos da ciência. A gente sempre coloca que o direito ambiental, ele tem natureza interdisciplinar, ou seja, ele necessita dos outros ramos da ciência, da botânica, da zoologia, da biociência, da agronomia. Ele traz conceitos dessa ciência que são incorporados, que vão servir para desenvolvê-lo e até para norteá-lo. E algumas dessas modificações todas, ao nosso ver, a ciência não foi devidamente ouvida, e daí a Constituição Federal, que preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao meio ambiente saudável, também não foi atendido. Isso nos está causando muita preocupação. Desculpa, que em relação a essa questão até do código, que não é só uma questão de números, né, de falar assim, uma faixa de 15, uma faixa de 30 de área de preservação, mas sim a gente tem que se preocupar com a importância, qual é a função dessa área de proteção, né, nas margens dos rios. Então, ela tem uma função, então não é uma briga de metragem, mas a questão da diversidade biológica que tem ali, se essa faixa realmente vai proteger o recurso hídrico. Então, assim, acho que o mais importante, a discussão mais importante, que acho que ficou um pouco de lado, que é o que a doutora Cláudia falou, que deixaram de ouvir os cientistas, né? Que é nessa função ambiental que tem essas florestas, essas matas, né? Os rios, Paulo, os mais céticos em relação ao meio ambiente, diz que o mundo passou por transformações ambientais ao longo das épocas, das eras, não é? E que se passarmos por mais uma transformação, faz parte da natureza e não do ser humano. Não é verdade, né? Eu acredito que não. Eu acho que o ser humano, ele é responsável por todas essas transformações que acontecem na natureza, né? Nós somos talvez os grandes causadores, né? Sem dúvida, de tudo que acontece, as catástrofes, né? A gente provoca as ocupações irregulares, né? Essa invasão, né? Essa falta de preservação. E aproveitando até para complementar aqui, estava a doutora Cláudia no início começou falando sobre educação, e eu concordo plenamente, doutora Cláudia. O nosso grande problema no Brasil, ou nós mudamos, começamos a conscientizar dentro da escola, entendeu? A preocupação com o meio ambiente, quais as causas, porque senão não vai adiantar nada. E posso lhe dizer isso porque eu tive uma experiência recente. Eu estive agora recentemente na Coreia do Sul, visitando lá, porque o grupo que eu dirijo no Brasil está passando aí por uma mudança de controle acionário, e eu fui convidado aí na Coreia do Sul. E eu fiquei realmente muito impressionado a educação que eles têm lá com relação ao meio ambiente. O respeito. O respeito. Olha, isso começa dentro da casa. Eu até falei com eles lá, porque lá eu conheci o sistema deles de coleta de lixo. Mas você falou em coreano, né? Que você fala perfeitamente. Não, inglês conversando com o coreano. Inglês. Mas, e lá eu pude verificar a conscientização deles com a preocupação ambiental, com a preservação. Então eu estive lá visitando,
aonde era o antigo aterro sanitário, um depósito de lixo, hoje foi recuperado, é um parque público, entendeu? Todo recuperado ambientalmente, aonde as pessoas têm campo de golfe em cima desse parque público, tem área para camping, tem equipamentos de ginástica, a pessoa poder acampar, passar o dia lá, e debaixo daquele maciço anteriormente foi uma disposição de lixo. Reverteu em lazer para a população. Em lazer para a população. Isso diminui a criminalidade, os efeitos disso são enormes. Então, a prefeitura lá de Seul tem lá um sistema, o pessoal chega numa base e tem o trenzinho que leva, e a pessoa vai, passa o dia, ou coisa. Então, eu fui procurar saber e falaram, olha, isso aí, o povo está educado assim. Entendeu? Você não vê, eu andava lá de carro e olhava assim, até com um companheiro meu de empresa que foi, falava, olha, eu fico do lado de cá do vidro olhando a rua, você fica do lado aí. O primeiro que achar um papel, um copinho de plástico voando na rua, rodando, mostra para o outro. E a gente andava 20, 30 minutos e não via nada. Então é aquilo. É a educação. Então, se nós não começarmos aqui no nosso país a começar a educar, nós não vamos. Porque o que a gente vê aqui? Pessoa sai de um barzinho, leva uma latinha na mão, acaba de tomar a latinha porque ele está indo para a casa dele, vai tomando no meio do caminho ele joga a latinha para fora do carro. Latinha não é nada, joga sofá, joga geladeira, latinha não é nada, latinha é brincadeira. Depois reclama das enchentes, isso tudo. O problema é a impermeabilização do solo, né? Nós não temos culpa de absolutamente nada, né, Cláudio? Agora, nós colocamos essa irreversibilidade, logo que começou a Rio+20, eu achei interessante uma das constatações dele, de que nós é possível ainda a gente minimizar essa situação dramática, mas também, por outro lado, a gente já deve se adaptar, porque já temos situações irreversíveis. Então ocorrerá um aumento mesmo da temperatura, mais ainda, desertificação de área, elevação dos oceanos, tudo isso já é fato. Então a Rio+20 começou assim, olha, nós temos dois caminhos. Primeiro, vamos tentar minimizar especialmente os efeitos, as consequências dos efeitos estufa. Mas também, por outro lado, é necessário a gente já se adaptar a essa nova realidade. Doutora, a engenharia é tão exata, mas ela também olha a política, né? Quer dizer, a Cláudia está falando da Rio+20, mas ela começou com pouquíssima vontade política e todo mundo sabia que não ia dar em nada, não é assim? E que até chefes de estados, nem todos vieram, né? Até uma entrevista da ministra do Meio Ambiente, ela se queixando sobre isso, né? Que os chefes de estados não estavam dando importância, tanto que alguns nem vieram, né, participar do evento. E que é fundamental, porque principalmente na engenharia ambiental não é uma engenharia exata, igual uma engenharia mecânica, elétrica, civil, né? Que é simplesmente só um cálculo. Tem também, né? Mas ela trabalha com essa questão de planejamento, essa questão de políticas públicas, né? Então, é muito importante, por exemplo, um município ter um bom planejamento do seu crescimento, de ter uma boa gestão, não só em relação à política, né, de partidos, nada, mas a política pública mesmo. Isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente equilibrado, né? E falar em ambiente equilibrado, vamos falar do ambiente, porque faz parte do processo, quer dizer, nós estamos aí há quantos anos o ambiente está... aí veio uma vontade política, é uma PPP, a ambiente com a prefeitura, não? Não, é uma concessão. Concessão. Porque o contrato aqui de Ribeirão Preto, ele foi feito no ano de 1995. Então ainda não tinha, né? A lei das PPPs é de 1999, 99, por aí. Então o contrato aqui foi feito com base na lei das concessões, entendeu? Então é um contrato de 1995 e foi justamente isso. O que aconteceu? É a vontade política, decisão política, ou seja, Ribeirão Preto era a cidade da região que poluiu o Rio Pardo. Quem era? O prefeito era o Palocci? Era o Palocci, isso. Foi na primeira gestão do prefeito Palocci. Tá.
Então, aquilo, né, quando ele tomou a decisão, né, em 1995, né, um prefeito do PT, na primeira gestão... quase 20 anos, pensando em fazer uma parceria com a empresa pública, né, então realmente foi uma decisão política. Eu acho que é isso que falta hoje, que eu noto nos nossos administradores públicos, ou seja, tomar a decisão, olha, eu tenho um problema, como que eu vou resolver? Eu tenho capacidade de resolver com recurso próprio? Não, não tenho. Eu tenho capacidade de endividar o município, buscar recurso, seja na Caixa Econômica, no governo federal, BNDES, o que seja, né? Não, não tenho ou não é suficiente. Então, o que estabeleceu-se lá no ano 1995? O prefeito, então, da época, Palocci, falou, olha, eu vou buscar uma parceria com a iniciativa privada, né? E quebrou um certo paradigma, né? Um prefeito do PT fazendo uma parceria com a empresa privada. Isso possibilitou hoje... impensável à época. Na época era impensável. Né? Mas foi a visão política dele, a visão, né, de preocupado com a situação da cidade. Ribeirão Preto era a cidade que mais poluía o Rio Pardo. Né? Nós tínhamos aí 27 toneladas de matéria orgânica diariamente chegando no Rio Pardo. Né? A qualidade do rio, atestada pelos órgãos ambientais, pela CETESB, estava cada vez mais piorando. Foi a alternativa que se tomou na decisão, a decisão na época. E com isso, o que aconteceu? A gente veio aí praticamente, né, já com 16 anos, né, que o ambiente está aí trabalhando, o projeto foi amadurecendo, passamos por algumas dificuldades, no início falta de financiamento, Ribeirão e Limeira foram duas primeiras cidades que fizeram a parceria com a iniciativa privada, né, na época também, em 1995, a Prefeitura de Limeira fez a concessão. Quem que faz lá em Limeira? Lá em Limeira é do grupo Foz do Brasil, do grupo do Odebrecht. Então foram os duas primeiros municípios que tiveram aí uma série de dificuldades, mas a hora que houve entendimento, que o BNDES apoiou, que nós conseguimos alavancar recursos no BNDES, o sistema está pronto, né? Operando desde o ano 2002, né? Todo o sistema da cidade. Ele hoje, as estações estão dimensionadas para receber 100% do esgoto coletado, né? Em 2007, por uma falta de investimento público também, né, que não teve, na época, uma série de obras ficaram sob a responsabilidade da prefeitura de serem feitas, o que não foi feito. Em 2007, nós fizemos um aditamento no contrato do ambiente, aonde passou-se para o ambiente a responsabilidade de executar o restante dessas obras. Executamos, e isso hoje possibilitou que 98% do esgoto que é coletado na cidade, hoje está direcionado nas duas estações. Já está sendo tratado. Já está sendo tratado. 98%. Isso. O que falta hoje? Falta justamente algumas interligações, né, de alguns condomínios, né, na Zona Leste, né, a doutora Cláudia bem sabe, aí temos ainda aí, está pendente de interligar um sistema Recreio Internacional, Portal dos IPs, Ípica, Itaiangá. Na Zona Sul também temos alguns condomínios ainda que não foram interligados, né? O Quinta da Boa Vista. O meu. Né? Então existe aí algumas, ainda falta interligar. O DAERP está promovendo aí algumas obras ainda que faz necessário para essas interligações, né? Mas eu creio que é um avanço muito grande, Edmo. É um avanço. O Ribeirão Preto hoje, no porte de cidade, está entre aí as maiores cidades do Brasil que chegou a esse índice, né? Então eu acho que isso é um exemplo, é uma visão política, né? Uma decisão política tomada lá em 95 e que hoje está sendo tratado, né? Conseguimos chegar nisso aí. Falta para fazer? Falta. Aí eu acho que é responsabilidade, né, nossa, da próprio Poder Público Municipal, né? A prefeita Darcy Vera também está preocupada em acabar com esse restante que falta, dotar a Ribeirão Preto aí de 100% de esgoto, ou seja, esses condomínios, essas regiões que ainda não estão, tem se discutido, né, como possibilidade de fazer isso aí, e eu acho que o Ministério Público tem uma função muito importante, que é justamente cobrar, entendeu? É fiscalizar, é exigir que isso seja realmente cumprido, né?
E a Zona Leste, que o Paulo está falando que está faltando, né, Cláudia? Quer dizer, a delicadeza que nós temos ali, a concentração do aquífero Guarani, né? Sim, isso que nós estávamos pensando aqui. Acho que a Aline pensamos juntas, né? Ali é uma área que nos preocupa, é uma zona de proteção especial, porque ali é a área de afloramento e recarga do aquífero Guarani. O aquífero ele se recarrega constantemente pela infiltração das águas da chuva. Então ali a gente tem uma preocupação com a permeabilidade das áreas, especialmente dos empreendimentos, e também com a contaminação da água. Toda a cidade de Ribeirão Preto é abastecida pelo aquífero e ele tem capacidade hoje para abastecer toda a população brasileira por 3.500 anos. O nosso aquífero? O nosso aquífero. Deus. O nosso aquífero ele tem 1,2 milhões de metros quadrados e 70% dele se localiza no Brasil. Mas se o povo em Ribeirão Preto continuar furando o poço, nós vamos diminuir esse tempo, né, doutora? Essa é uma outra questão. Ele foi formado, a história dele é belíssima, ele foi formado nos períodos Jurássico, Triássico, né, ali há 200 milhões de anos. Né? A história dele é linda e ele se estende por 7 estados, São Paulo é um deles, 4 países, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, né? Paraguai e Brasil. E nós comentamos há pouco, ainda nos causa estranheza, que as pessoas em Ribeirão, nascidas aqui, vividas aqui, não têm conhecimento do aquífero, dessa riqueza que existe. O esgoto ali na Zona Leste é uma questão de fato muito preocupante, esses condomínios que foram citados. Tínhamos ali o antigo lixão de Serrana, aquele lembram? aterro lá, Isso. Tem uma ação civil pública já, há pouco tempo teve uma liminar do Tribunal de Justiça para que seja aumentado ali os monitoramentos, para a gente verificar a contaminação. Formação de gases, inclusive, né, Aline? Também. Mas essa questão de fato, ali da Zona Leste, a gente vê esses 2 pontos. A contaminação da água através dos poços, e a permeabilização do solo, porque isso é necessário para a recarga contínua do aquífero Guarani. Porque tem áreas ali extremamente sensíveis e antigas, né? O Recreio Internacional, e vai passando ali mais para frente, eu não lembro, aqueles que tinha uma estrada de terra, que ela Estrada do Piripau. Estrada do Piripau. Exatamente. E ali foram fazendo Estrada condomínios, chácaras, uma série de coisas, e o povo foi mandando a bala em fazer poço. Hoje o Ministério Público tem 3 trabalhos, né, para auxiliar nessa questão da ocupação da Zona Leste, né, em que o plano diretor fala que um loteamento teria que ter 35% de área verde, e o Ministério Público fez um parecer técnico, informação técnica, falando que só os 35% não eram suficientes para a proteção do aquífero, e sim que 50% de área verde, área permeável, seria o mais adequado, porque já que era considerado áreas tipo a linha de transmissão, né, a área de servidão da CPFL, era usada como área verde, e que não satisfaz porque ali não tem a vegetação. Então, que é importante aumentar essa metragem para 50% do loteamento para ajudar na infiltração de água, né? Então, esse é um dos pareceres. Foi feito também um outro, que foi feito um trabalho com um grupo em 2009, que foi publicado em 2010, em que dá as diretrizes, né, de loteamentos, como vai ser ocupado, que foi feito divididos em setores, toda a Zona Leste, para definir quais seriam as ocupações em cada região, né, que seria muito importante. E um mais recente, agora em 2009, que eu e o Olavo fizemos, que como deveriam ser feitas essas áreas verdes, como que elas são ocupadas, né? Porque não é simplesmente deixar o espaço livre, né? A questão de vegetação, da ocupação, a cobertura vegetal, ela é importante, ela facilita a infiltração da água. Então ali é muito importante. É claro que os loteadores reclamam porque 50%, mas como a doutora falou, a importância dessa área para o aquífero, né? Então acho que vale a pena a gente manter essa linha dos 50%, né? Eu tenho que chamar o intervalo, mas eu quero voltar, porque a Ambiente está ajudando a despoluir o Rio Pardo. Quer dizer, outras cidades também deveriam fazer a mesma coisa.
Mas não adianta só despoluir o Rio Pardo, porque você tem também mata ciliar, você tem os recursos, tudo que foi degradado, né, ao longo do descaso da história, né, para ser consertado, mas é assunto para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a gente está de volta.